Muito bem, meus amigos, minhas amigas, guerreiros alados, vamos começar agora a nossa oitava live de dezembro, né? Conforme a gente havia combinado, conforme está no nosso cronograma, essa live vai acontecer, está acontecendo no dia 27. Porém, eu tive que fazer uma alteração por conta da dinâmica da infraestrutura do lugar que eu estou e por medo de ficar cortando a nossa live em razão da qualidade da internet que me está sendo fornecida, eu resolvi gravar, porque gravando e disponibilizando para vocês, eu tenho certeza que o conteúdo está indo todo, né? Porque fazendo ao vivo, por conta da qualidade da internet, pode ser que trave. E aí fica chato, né? Interrompe, volta. Já aconteceu isso no passado e isso é muito chato. Então eu preferi gravar, tá? Então, nossa oitava live no dia 27 de dezembro. Isso dito, sem lero-lero, vamos fazer a nossa introdução com aqueles recados, não é isso? Para não perder o nosso hábito. Bom, vou tratar nessa live de tempo e lugar do crime, ou seja, vou tratar do CPM. Cláudio, você acha que vai cair isso? Gente, nós estamos caminhando no escuro. O nosso edital disse de forma genérica CPM, CPPM. É aquilo que eu já falei várias vezes para vocês. Se tivesse só o CPPM no edital, eu falaria: não se preocupem, porque ele quis fazer referência ao IPM, a ICA 111.1, e ao APF ICA 111.3, né? Eu falaria isso e nós não nos preocuparíamos com o CPPM, com o estudo dele. Porém, ele trouxe, além do CPPM, o CPM. Aí eu falei, opa, luz amarela acesa. Por quê? Possivelmente, tendo em vista a forma como ele dispôs no edital, a forma como o edital dispôs o conteúdo programático para regulamentações, para legislações comuns a todos, possivelmente, na minha visão, aquilo que eu já falei para vocês, será cobrado Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. E dentro dessa lógica, eu entendo que o melhor para se perguntar, dentro do CPM, além da parte geral, conteúdos importantes, também alguns crimes específicos, aquele que nós estudamos no nosso módulo, nós temos um módulo CPM, CPPM, e aí eu focalizei nesse exato conteúdo. Dentro de CPM, a parte geral, naquilo que é importante para um oficial da FAB que não é formado em direito, né? Bem como dentro do CPPM, também tratei de assuntos pertinentes a um oficial, aquilo que você vai encontrar no seu dia a dia, sem ser necessariamente alguém formado em direito ou trabalhando numa CIS, tá? Muito bem. E o tempo e o lugar do crime é muito importante. E aí, nesse caminho, eu dei uma pancadinha lá em territorialidade, extraterritorialidade, e também avancei na questão das penas aplicadas pelos crimes cometidos fora do Brasil e que são abrangidos pela Lei Penal Militar Brasileira, né? Então, o crime militar, nós vamos ver, praticado no exterior, independente de ser julgado no exterior ou não, ele será julgado no Brasil. E como acontece essa pena, não é? Exatamente isso nós vamos tratar hoje, além do nosso foco, tempo e lugar do crime, tá? Isso dito, tem os avisos, né? Aqueles avisos iniciais sempre. Primeiro, é importante você ter esse link aqui, tá? Esse link, ele é a forma rápida de acesso ao seu AVA. Logicamente que clicando nele, eu vou disponibilizar todas essas aulas, essas apresentações das lives, eu disponibilizo em PDF a partir de amanhã cedo, não é? Então, quando você entrar no PDF, lá dentro do seu módulo Lives, você vai ter isso daqui em PDF, basta clicar. Salvo engano, você aperta o Ctrl e bota o cursor em cima e clica, já vai abrir o link, tá? Ou copia o link e salva para você.
porque é uma forma rápida e muitos colegas me chamam muitas das vezes em horários diversos. Pô, perdi, não sei onde está o link para acessar o meu AVA. Aí, eu, lógico que todo carinho eu mando para vocês, mas agiliza o processo se tiver contigo, né? Eu posso estar num ambiente que eu não posso responder e aí vai te atrasar no estudo, então salva isso no seu celular, no seu computador, salva esse link. Clicando nele, vai abrir a janela, login e senha, entrou no seu AVA. Bom, então isso aqui é muito importante ter. Além disso, o calendário, né? Vamos lembrar que o calendário, o módulo Lives, a oitava live é hoje. Está sendo hoje, dia 27/12, conforme programado. A única diferença é que eu ia fazer ao vivo, não estou fazendo. A nona live é 29/1, a última quinta-feira de janeiro. E a décima e última live vai ser 5 de fevereiro, tá? Eu já havia programado, bem antes de sair o edital, né? Lá em abril eu já havia programado de fazer essa live em fevereiro, no início dele, para não dar chance de acontecer o que se eu desse chance aconteceria, ou seja, a live aconteceria depois da prova. Nessa décima live, eu vou trabalhar tutti-frutti, tá? Já estou adiantando. Vou pegar perguntas que vocês mandarem para mim, mas isso eu combino na nona live. Perguntas que serão mandadas por vocês. Vou escolher um grupo aí de 10, 15 perguntas e na décima live vou responder, tá? Muito bem. Tem mais um aviso, não tem? Tem. Deixa eu ver se tem mesmo. Vamos ver. Tem. O cronograma do módulo mentoria. Nesse mês também, por conta da necessidade de não deixar vocês órfãos de CPM e CPPM, eu parei tudo que eu estava fazendo na nossa rotina e me dediquei exclusivamente às 30, né, 38 aulas que foram videoaulas que foram gravadas do módulo CPM e CPPM, além de montei duas provas, montar aula. Então, isso exigiu um trabalho e uma dedicação que eu faço com muito carinho, mas toma muito tempo. Então, eu tive que estancar tudo que estava acontecendo normalmente para me dedicar especificamente a CPM e CPPM. Já acabou, já me dediquei, já entreguei o conteúdo para vocês, tá lá, assistam, não deixa de assistir. Voltamos à nossa rotina, né? Então agora estou trabalhando a oitava e nona temporada. Antes do dia 15 de janeiro estarão liberadas, tá? Porque 15 de janeiro entra a décima e última temporada. Então, antes do dia 15 de janeiro, a oitava e a nona temporada, as videoaulas de correção, porque os testes e os gabaritos já foram liberados no dia 15, conforme combinado mesmo. Só que a correção, as videoaulas, demandam um tempo e dedicação muito maior, né? Então, até o dia 15 de janeiro, a oitava e a nona estarão liberadas e entraremos na décima e última temporada, tá? Agora, a mentoria, ela está acontecendo, só que no dia 15 de dezembro eu não liberei o material. O material não é o material à prova. A prova eu só vou liberar dia 29 de dezembro e vai ser liberado nessa data. E a correção, 31 de dezembro, será liberada nessa data. Só que no dia 15 de dezembro, eu deveria fazer o edital, que seria dizer qual matéria iríamos estudar, iríamos trabalhar no dia, do nosso estudo dirigido. Só que, como houve esse, essa dedicação exclusiva ao CPM e CPPM, eu não liberei no dia 15. Mas vou fazer assim, repitam o conteúdo da mentoria anterior, mesmo porque muitas das matérias a gente já chegou ao final, tá? Eu estou repetindo. Então, repitam o conteúdo, estudam o conteúdo todo, porque é cumulativo, lembra? Estudem o conteúdo todo. Dia 29/12 será liberado o teste com 10 questões e no dia 31 de dezembro
será liberada a videoaula de correção, problema nenhum, tá? E continuamos aí na nossa rotina, lembrando que na mentoria em janeiro eu tenho dois conteúdos. No dia 15 de janeiro, liberarei os dois editais, nono e décimo. No dia 29 de janeiro, liberarei as duas provas da nona e décima mentoria. E no dia 31 de janeiro, corrigirei as duas. Também porque eu já previa algo de fevereiro antecipar, né? O que era em março, previa que fevereiro iria antecipar. Muito bem, agora sim. Agora nós vamos entrar no estudo do nosso conteúdo programado para hoje, para a nossa live, qual seja tempo e lugar do crime. Onde ocorre o crime, qual é o critério teórico aplicado pelo nosso Código Penal Militar, do lugar onde efetivamente se praticou o crime, e qual é a teoria aplicada ao tempo do crime. Avançarei para tratar de territorialidade e extraterritorialidade e as condenações a vidas fora do país. Muito bem. Tempo do crime está lá no artigo 5º. Dentro do nosso Código Penal Militar, a teoria que aplica-se ao tempo do crime é a teoria da atividade. Então, o tempo do crime, o momento em que se comete o crime, é aquele onde foi praticada a ação ou omissão, se o crime for omissivo, independente de onde seja, em que momento seja alcançado a sua consumação. Então, bastou eu praticar a conduta tipificada no CPM, naquele momento pratiquei o crime, independente do momento em que o resultado aconteça. Se eu dei um tiro com intenção de matar, eu não, se o fulaninho deu um tiro com a intenção de matar hoje, só que o cara morreu daqui a um mês, o tempo do crime será hoje. Isso é importantíssimo. Imagine que hoje o cara tinha 17 anos, 11 meses e 10 dias. É menor de idade. Não teria praticado um crime. Ah, mas ele morreu daqui a um mês, quando o cara já tinha 18 anos. Não importa. Mas o tempo a ser declarado do crime é no momento da ação, ou se for um crime omissivo, da omissão, tá? E vejam, é importante pela questão da imputabilidade, é importante em razão da anterioridade da lei. Se eu pratiquei uma conduta hoje que não havia qualquer determinação de que seria uma conduta tipificada criminosa, e amanhã vem uma lei dizendo que a conduta que eu pratiquei hoje, amanhã vem uma lei dizendo que a conduta que eu pratiquei hoje era uma conduta tipificada crime. Eu pratiquei crime? Não. Não, mas aí o cara só morreu depois que essa lei foi publicada e entrou em vigência. Não importa. Mas o momento da prática do crime foi hoje. A lei saiu amanhã, não importa se o cara vai morrer depois de amanhã, tá? Então, o tempo do crime é importantíssimo. E nós aplicamos dentro do nosso Código Penal Militar a teoria da atividade, tá? Mais uma vez vou ler o artigo 5º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, se for um crime que tem essa natureza omissiva, ainda que outro tempo seja o do resultado. Ah, então é a teoria da atividade, no momento da ação ou da omissão. E aí, caixinha amarela é minha, lembra? Para a lei penal militar, o crime é considerado praticado no exato momento em que o agente age, ação, ou deixa de agir, omissão, quando tiver a previsão desse crime omissivo, né? Mesmo que o resultado aconteça depois, no momento futuro. Por que que isso é importante, Cláudio? Saber disso e por que você acha que isso é uma matéria importante para ser perguntado em prova? Pela importância da questão da imputabilidade ou da retroatividade da lei.
né? Por que isso é importante? Pergunta minha para vocês, retórica, lógico. Porque o tempo do crime serve para definir qual lei penal deve ser aplicada. Se o agente era imputável naquele momento ou não era, se o fato já está prescrito, isso é importante. Lembra que eu já falei lá nas aulas que várias ações eu ganho para o meu cliente, não é nem pelo mérito, é pela prescrição, é pela questão processual. Cada natureza de crime, cada espécie de crime tem um tempo para a justiça atuar. Se ela não atua desde o início, ou seja, desde a prática do crime, até aquele determinado tempo que eu tenho, que eu tenho a obrigação de acompanhar, eu entro com um pedido de prescrição. E esse tempo de prescrição começa a contar a partir da conduta, tá? Existem algumas espécies de prescrição, mas via de regra é a partir da conduta criminosa. Por isso é importante saber quando ela foi praticada. E se o cara era militar ou não era? Se o cara era superior ou não era? Se o cara era comandante ou não era? Se havia, naquele tempo do crime, uma lei excepcional ou uma lei temporária? Lembra disso? Se não lembra, volta lá no nosso módulo para rever o que é lei temporária, o que é lei excepcional. Tudo muito importante. Bom, e o lugar do crime? Ah, aqui já é diferente. O lugar do crime aplica-se a teoria mista. O que é teoria mista? Para lugar do crime, tanto vale onde a conduta é praticada ou a omissão é praticada, né? Deixa de ser feito aquilo que era para ser feito, é uma omissão. Ou faz aquilo que não era para fazer, é uma ação. Então, pode ser lugar do crime, pode ser onde se praticou ou deixou de praticar, e por isso a conduta foi tipificada, bem como onde ocorreu o resultado. Lugar do crime, então, aplica-se tanto a ação ou omissão, quanto o resultado. Por isso a gente chama de teoria mista ou de ubiguidade, tá? É o que fala o artigo 6º, olha aí. Considera-se praticado o fato no lugar onde se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, pode começar de um jeito e seguir por vários locais. E ainda que sob a forma de participação, tá? Mesmo que não tenha sido o agente principal, mas houve ali um concurso de agentes no crime, ele não foi o principal, mas foi praticado por ele também. Então, posso analisar aquele lugar onde os comparsas, digamos assim, praticaram também as suas partes do crime. Posso considerar vários locais. Isso é importante para eu definir competência territorial da circunscrição que vai julgar. Isso é importante para saber se eu vou aplicar a extraterritorialidade, né? Bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Nos crimes omissivos, aqui tem um detalhe, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar aquela ação que não foi praticada, tá? Esse artigo define o lugar do crime como é, tanto na ação quanto no resultado. E essa teoria chama-se teoria mista ou teoria da ubiguidade, tá? Para definir o local do crime, amarelinho é meu, lembrem disso, considera-se dois locais possíveis: o local da conduta, ação ou omissão, e o lugar do resultado, onde aconteceu ou deveria acontecer, né? O Ministério Público, em razão dessa teoria mista, do lugar do crime, ele pode escolher em qual desses lugares será exercida a competência da circunscrição judiciária militar. Lembrem que cada circunscrição tem um território a qual ele se prende nos processos daquela localização, tá? Um exemplo clássico, tem exemplos clássicos na doutrina, né? Um deles é assim: um militar está na fronteira do Brasil e do Paraguai. Dá um tiro no Brasil, no local dele, na guarita dele, que está aqui no Brasil, e acerta um outro cidadão lá do outro lado da Ponte da Amizade e mata o cara lá no Paraguai. O crime foi cometido no Brasil e pode ser considerado no Paraguai. Ação no Brasil, consequências no Paraguai.
teoria mista do lugar do crime. Lugar, tá? Ou ainda, né? Agora tá muito comum a questão do golpe pela internet, né? Isso é muito usado, isso é muito comum na justiça comum, né? Comum na justiça comum, ó, ficou feio, né? Mas entenderam, né? Na justiça penal comum, esse tipo de crime aqui é recorrente, né? Aqueles golpes de internet. O golpista está lá em São Paulo, atuando pela internet, e a vítima perde dinheiro aqui no Rio de Janeiro. O aposentado perde dinheiro aqui no Rio de Janeiro. O lugar da conduta, Rio de Janeiro. Ou, no meu caso aqui, São Paulo. Lugar do resultado, Rio de Janeiro. O crime ocorreu nos dois lugares, para o direito penal, comum e militar, tá? Porque todas essas duas teorias também são adotadas no Código Penal comum. Então, tempo do crime é onde se pratica a ação ou a omissão, né? Aí a omissão não é praticar, é deixar de praticar. Lugar. Aí o lugar pode ser onde se praticou ou onde o resultado aconteceu. Aí tem um princípio interessante. Vejam, o nosso Código Penal Militar, ele tem um princípio da extraterritorialidade. O que significa isso? Ele se aplica dentro do Brasil, ou seja, o território objeto final do nosso Código Penal Militar é o Brasil. Assim como o processo penal militar, a ideia principal é o Brasil. Porém, ele tem o princípio de ter o poder de ir fora do Brasil para ter aplicabilidade fora do Brasil, desde que seja praticado um crime militar assim definido pelo Código Penal Militar, tá? E também que sejam respeitados, já falei isso para vocês, todas as convenções e tratados internacionais, que são normas que têm mais poder, inclusive, que a Constituição. Não seria o CPM ou CPPM que teria poder de desqualificar um tratado internacional, uma convenção internacional, tá? Então, respeitados os tratados e convenções internacionais, o nosso CPM, bem como o CPPM, atinge crimes militares estabelecidos no CPM que sejam cometidos fora do Brasil. Problema nenhum. Problema nenhum. É o que diz o artigo 7º, olha. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo, ou seja, respeitando convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, respeitando isso, aplica-se a lei penal militar ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele. E aí, detalhe que eu destaquei em amarelo: ainda que sendo um crime praticado fora do Brasil, aquele agente que praticou o crime esteja sendo processado ou já tenha sido julgado pela justiça estrangeira, não importa. Aqui também o será pela justiça brasileira, tá? Eu vou lembrar a vocês daquele caso recente, né? Existem vários casos, mas o recente foi um sargento do quadro de taifeiros da aeronáutica que foi preso praticando tráfico internacional de entorpecente, usando um avião em missão militar, de natureza militar, na Espanha. Foi preso lá, processado lá e também processado pela Justiça Militar no Brasil. Foi processado lá e aqui. E eu vou além para te mostrar o que acontece nesse caso, né? Porque você tem a dúvida, lógico, de Cláudio, mas se ele foi punido lá ou não foi punido lá, aqui também pode ser julgado, mesmo que ele não tenha sido punido ou já tenha sido punido? Sim, pode. Há uma independência, uma autonomia. Só para evitar uma injustiça ou uma ofensa aos direitos humanos, quando ele é punido lá, existe uma forma de compensar depois que ele é punido aqui, tá? E eu vou te mostrar. Posso abater ou posso atenuar, vai depender da paridade das penas, tá? Mas isso é o próximo slide. Então diz, amarelinho é meu. A lei penal militar brasileira se aplica aos crimes militares brasileiros, lógico, cometidos no Brasil, aos crimes militares que estão no CPM, conforme artigo 9º e artigo 10º,
cometido fora do Brasil, mesmo que o agente já tenha sido julgado no outro país, respeitando, lógico, as convenções e tratados internacionais. Isso é um artigo que consagra a extraterritorialidade do CPM e também do poder do CPPM, tá? Porque sem o CPPM eu não conseguiria fazer valer o CPM, lembrem disso. Cláudio, o que é respeitar a convenção e tratado internacional? Bem, vejam, conforme eu falei, quando um país é signatário de uma convenção internacional, de um tratado internacional, aquele tratado, a gente diz que ele é supraconstitucional, ou seja, ele está acima da própria Constituição, imagina de qualquer outra lei daquele país que é signatário. Então, se um tratado vai dizer que o cara que praticou tal crime dessa natureza ao longo dessa tal missão, sei lá, missão da ONU, né, o capacete azul, se praticar esse crime dessa natureza, será julgado somente pelo Tribunal Internacional. Pronto, o Brasil não pode julgar. Nesse caso, ele tem que respeitar esse tratado internacional, essa convenção internacional, tá? É isso que se refere quando diz respeitando os tratados, sem prejuízo dos tratados, significa isso. Se o tratado estabelecer que aquele caso específico não será julgado por tal país ou somente será julgado em tal lugar, aí o Brasil fica quietinho porque ele tem que respeitar esse tratado. Não tendo essa previsão, o cara foi punido lá, vai ser punido aqui, ou pelo menos vai ser julgado aqui, com total autonomia e independência, tá? Por exemplo, aí vem os exemplos, né? Crimes em missão no exterior. Militares brasileiros em missão de paz da ONU no Líbano cometem crime militar. Digamos que não há uma convenção tratando a respeito desse caso específico. Então, aí, se não há uma convenção que proíba o Brasil de atuar, ele pode atuar normalmente. Serão julgados pelo Brasil, aquele crime militar. Ah, mas o país lá estrangeiro abriu processo próprio. Ok, muito obrigado pela informação, mas o Brasil continuará processando, porque ele tem o princípio da extraterritorialidade. Crime cometido parcialmente no Brasil. O exemplo que eu dei antes, né? Sempre esse exemplo aqui a gente sempre usa nas aulas de direito. Um militar dispara sua arma no território brasileiro, atinge alguém no país vizinho. No país vizinho, ele praticou homicídio, no país brasileiro, ele praticou homicídio também. Ou seja, vou aplicar o CPM nessa conduta que ocorreu no Brasil, mesmo que lá no Paraguai, no meu exemplo, né, abram um processo contra ele. Problema nenhum. Agora, eu vou te mostrar que para evitar uma ofensa aos direitos humanitários, há uma compensação, tá? Se ele for condenado lá e condenado aqui pelo mesmo crime. Aí há uma compensação e essa regrinha é legal de perguntar em múltipla escolha. Eu, pelo menos, perguntaria. Mais uma vez, reforçando a informação do artigo 7º da extraterritorialidade. Se o crime for praticado no Brasil, aplica o CPM. Se o crime for tudo crime militar, for praticado fora do Brasil, também se aplica o CPM. Mesmo que o militar já tenha sido preso lá fora. Um beijo, um abraço. Mesmo que o militar tenha sido julgado em outro país, mesmo que ele esteja respondendo o processo, ainda não chegou à fase de julgamento, o Brasil também tem o poder de abrir o processo e dar caminho nele. Isso não é considerado duplo julgamento, porque vale para os casos entre países diferentes. Ele não pode, aqui dentro do Brasil, ser julgado pelo Código Penal comum no mesmo crime e no Código Penal militar. Dentro do Brasil, não, mas se for países diferentes, problema nenhum. Agora, o artigo 8º vai trabalhar amenizando a possibilidade de um de uma dupla punição, de uma dupla pena a ser aplicada nesse militar que foi julgado lá fora e aqui. Aí o artigo 8º pensou assim, o legislador, lá em 69, olha que legal. Poxa, a gente disse que posso aplicar o Código Penal Militar e, logicamente, o processo penal militar, independente da justiça lá fora estar processando o cara pela mesma conduta. Beleza, isso não é bis in idem, perfeito.
Mas vamos criar uma ferramenta para evitar uma ofensa ao direito humanitário, né? Digamos que ele tomou a pena lá pelo crime. Se ele tomar a pena aqui pelo crime, vamos tentar compensar para ele não ficar condenado 20 anos lá fora, mais 20 anos aqui dentro, cumprir 20 lá fora e 20 aqui dentro. Vamos tentar compensar? É o artigo 8º. É uma maneira de você dar um tratamento mais humanitário, sem deixar de julgá-lo. É o que fala o artigo 8º. E a pena cumprida no estrangeiro por um crime que está sendo julgado, aqui também na Lei Penal Militar. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Quando diversas, ou seja, penas diferentes, você atenua. Ou contabiliza-se a pena se as penas forem idênticas. Entendeu que legal? Vejam, eu vou dar exemplo aqui. Se o cara é punido com multa lá fora, e aqui ao final a pena é de prisão, são penas diferentes. Eu vou atenuar, é uma atenuante da pena ele ter sido condenado lá fora por uma pena diferente dessa. Agora, se ele lá fora foi condenado com 10 anos de reclusão e aqui com 15 anos de reclusão, o tempo que ele cumpriu a reclusão lá fora abate da pena de reclusão que ele vai cumprir aqui, entendeu? Se for de mesma, se forem penas idênticas, abate. Se forem penas diferentes, atenua. Entendeu? Pergunta boa de prova, né? Então diz lá, caixinha amarela é minha. Ele trata da situação em que um militar é punido fora do Brasil e também no Brasil pelo mesmo fato. A gente viu no artigo 7º que isso pode acontecer. Como vimos no artigo 7º, olha aí a extraterritorialidade. A Justiça Militar brasileira pode julgar um crime mesmo que o país estrangeiro já tenha julgado. Então, o artigo 8º veio amenizar as consequências do artigo 7º. Por isso, o artigo 8º serve para evitar um excesso de punição. É um princípio do direito humanitário. Mas ele estabelece duas regras. Se liga, tá? Pergunta linda de prova de múltipla escolha. Se as penas forem diferentes, espécies distintas, a pena daqui vai ser atenuada. Por exemplo, a pena estrangeira foi multa e a pena brasileira é prisão. A pena cumprida no exterior atenua a pena brasileira. Atenuar é reduzir a dosimetria, né? Tender ao mínimo. Se as penas forem iguais, agora penas de mesma espécie, aí vai computar, vai abater. Pena estrangeira e pena brasileira são ambas de prisão. O tempo da pena cumprida no exterior será descontado da pena aplicada no Brasil. Cláudio, se lá fora foi 10 e aqui foi 10 também, ele cumpriu os 10 anos lá fora? Ah, não, só cumpriu 4 e veio para cá. Então, daquele tempo que ele cumpriu, eu tiro daqui. Foi condenado a 10. Prisão aqui, prisão lá, eu vou abater. Quanto tempo ele ficou lá? Não, ele foi condenado a 10, beleza, mas quanto tempo ele ficou na jaula antes de vir para cá? 4? Então tira 4 dos 10 daqui. A pena vai ser de 10, mas ele já cumpriu 4, entendeu? Porque foram de mesma espécie as penas. Finalidade do artigo 8º. Evitar uma punição excessiva. Respeitar o limite da proporcionalidade. Impedir dupla punição integral quando dois países julgam o mesmo fato, porque a gente pode julgar por conta do artigo 7º. Mas o 8º veio para amenizar as consequências, para não ser tão ruim. Harmonizar o artigo 7º, princípio da extraterritorialidade, com o princípio do direito humanitário, como eu venho falando, tá? Exemplo 1. Penas idênticas. Eu vou computar. Então, o militar cumpre 1 ano de reclusão no exterior por um crime cometido durante determinada missão. Ao voltar ao Brasil, então ele cumpriu, digamos que ele foi condenado lá a X anos, mas cumpriu 1 de reclusão. Quando chega no Brasil, a Justiça Militar condena a 4 de reclusão. Aí foi a pena daqui. Quando ele vai cumprir essa pena de reclusão,
eu vou tirar aquele 1 ano de reclusão que ele já cumpriu lá fora. Ou seja, vou abater, vou computar, como se ele tivesse cumprido aqui já. Agora, o exemplo 2 são penas diferentes, atenua. No exterior, o militar cumpriu pena de multa, e no Brasil a pena é de prisão. A gente sabe que no direito militar tem essa pena, né? As penas principais são morte, depois da morte, em termo de gravidade, reclusão, depois detenção, depois prisão, depois impedimento. Então, nós temos pena de prisão. Só no Código Penal Militar que tem prisão, pena de prisão e pena de impedimento, tá? Então, no exterior, o militar foi pena de multa. No Brasil, a pena é de prisão. Como as penas são diferentes, a pena estrangeira não pode ser descontada. Como é que eu vou descontar se aquele não tomou multa? Mas vai atenuar, vai reduzir a pena a ser aplicada aqui, a ser cumprida. Vai ser aplicada tal pena. Mas aí vamos analisar no juízo da execução e saber que ele já cumpriu determinada pena diferente da que eu apliquei aqui, então vai atenuar. Muito bem. Foi rapidinho, mas foi muito bom, eu tenho certeza. Dúvidas, hoje eu não posso falar. Tem dúvida? Fala agora para mim. Eu vou falar aquilo que eu falo ao final das nossas aulas, né? Dúvida, pode mandar por WhatsApp, nesse exato momento que você está assistindo essa aula, tá bom? Isso dito, um beijão, um abração, um apertão de mão e até o nosso próximo encontro, que eu acredito que seja a videoaula de correção do nosso 8º estudo dirigido do módulo mentoria, tá bom? Fiquem com Deus.